Recentemente, a CBF reconheceu de forma oficial o título do Torneio dos Campeões de 1937 conquistado pelo Atlético Mineiro como título de Campeonato Brasileiro. E desta forma, o Galo, campeão também em 71 e em 2021, se torna tricampeão. O controverso torneio contou com a participação de 6 equipes, sendo 5 campeões de diferentes estaduais, mais o time da Liga da Marinha que jogou como convidado, e o Atlético foi campeão numa campanha de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 6 rodadas. Muito vem sendo questionado sobre tal reconhecimento, já que existiu outras competições denominadas Copas dos Campeões que não foram tratadas como campeonatos brasileiros, e esse assunto até já foi debatido em um vídeo publicado ano passado aqui no canal. Se você ainda não viu, não deixe de conferir. Bom, em 1937, o futebol e o mundo eram bem diferentes de como estamos acostumados, e para contar um pouco de como eram as coisas, fique ligado nesse vídeo. O Brasil, desde 1930, tinha como presidente Getúlio Vargas, e exatamente no ano de 1937 foi instaurado no país o Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, governo ditatorial de Vargas que durou até 1945, com ele tomando várias decisões, do tipo mandar fechar o Congresso, diminuir os poderes do Legislativo e Judiciário e centralizá-los no Executivo, outorgou uma Constituição baseada no fascismo, censurou imprensa e artistas, proibiu manifestações e greves, etc. e etc. A moeda no Brasil em 1937 era o R$1.000, ou para quem gosta de abreviar, o Mi-réis, e essa moeda durou entre 1822, ano da independência do Brasil, até 1942, quando foi substituída pelo cruzeiro. Numa conversão hipotética para o nosso atual real, um conto de réis, que era equivalente a R$1 milhão, na conversão equivale a R$56.000. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço, tocou terror no Nordeste brasileiro na primeira metade do século XX. E no ano de 1937, enquanto o Galo era campeão dos campeões, ele era o fora da lei mais procurado do Brasil, com o governo da Bahia, inclusive, oferecendo uma recompensa de 50 conto de réis, ou na conversão R$2.800.000, pela sua captura. Lampião acabou morto no ano seguinte, em 1938, juntamente com seu bando. Na década de 30, o futebol no Brasil ainda estava em processo de profissionalização, com ela acontecendo de uma vez por todas em 1933. E se hoje o maior estádio do Brasil é o Maracanã, que tem capacidade para quase 80 mil espectadores, em 1937 o maior estádio do Brasil era São Januário, que foi construído e fundado 10 anos antes com a ajuda de torcedores do Vasco. Até 1937, apenas 2 Copas do Mundo haviam sido disputadas, sendo elas a primeira em 1930, que teve como país sede o Uruguai e com os donos da casa conquistando o título, e a de 34 realizada na Itália, com também os anfitriões ficando com a taça. A seleção brasileira na década de 30, mesmo com bons jogadores espalhados por vários clubes, havia conquistado apenas 2 títulos oficiais, sendo ambos do Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. Se hoje Fernando Diniz é o treinador da seleção, em 1937 o comandante era Ademar Pimenta, que esteve à frente na Copa do Mundo de 38, quando o Brasil fez uma bela campanha, terminando em 3º lugar. Atualmente, eu ainda considero Neymar Júnior como o melhor jogador da atual geração de brasileiros, embora ele não esteja vivendo sua melhor fase, mas ainda assim é um fora de série. Na década de 30, o melhor jogador brasileiro era o atacante Leônidas da Silva, que em 1937 defendia a camisa do Flamengo, e na Copa de 38 ele terminou como artilheiro com 7 gols e eleito o melhor jogador da competição pela FIFA. O maior jogador de todos os tempos, único a ter vencido 3 Copas do Mundo, tendo ultrapassado a barreira dos 1000 gols, eleito o futebolista do século XX. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, recentemente aos 82 anos nos deixou. 1937 faz tanto tempo que quando o Atlético Mineiro foi campeão do Torneio dos Campeões, o Rei Pelé não havia nem sido gerado, já que a data de nascimento do mesmo foi 23 de outubro de 1940, ou seja, 3 anos após o título do Galo. Alguns clubes tradicionais foram fundados em 1937, veja alguns deles. O Al-Ahly da Arábia Saudita, que atualmente tem Roberto Firmino em seu elenco, o Atlético Goianiense, 17 vezes campeão goiano, o Flamengo do Piauí, um dos maiores campeões do estado, o Milionários da Colômbia, o Motoclube do Maranhão, a Universidade Católica do Chile, dentre outros.
Em 1937, vários clubes conhecidos e que hoje são tradicionais nem ao menos haviam sido fundados, como por exemplo Cuiabá, Goiás, Vila Nova, Chapecoense, Criciúma, Paraná, Brasiliense, Tolima, Santa Fé e Atlético Nacional da Colômbia, Jorge Wilstermann da Bolívia, Sporting Cristal do Peru, Monterrey e Tigres do México, dentre outros. Jogo de futebol sem regras não tem a mínima condição de ser disputado, mas em 1937, duas coisas essenciais para uma partida acontecer na atualidade não existiam. Cartões amarelo e vermelho não existiam na época, e até que demorou para serem implantados, já que isso só foi acontecer de vez na Copa do Mundo de 1970. Outra coisa também que não existia, ou não era obrigatório no futebol em 37, era as numerações dos uniformes. Definitivamente era muito bagunçado. Saindo um pouco mais de como era o futebol em 37 e voltando para outras coisas, hoje em dia você pega o top 10 músicas mais tocadas do Brasil no Spotify e vê uma variedade de ritmos e artistas, mas em boa parte da década de 30, a artista mais influente nas rádios era a cantora Carmen Miranda, e o hit mais tocado na década foi a música Alô Alô, que fez em parceria com Mário Reis. A famosa música de marchinha de carnaval Mamãe Eu Quero foi composta em 1937 por Vicente Paiva. Você provavelmente já comeu um saboroso lanche da rede de fast food McDonald's, mas antes dela se tornar toda essa gigantesca marca que é atualmente, teve que começar de baixo lá em 1937. Os irmãos Richard e Maurice McDonald, mais conhecidos como Dick e Mac, começaram uma barraquinha de cachorro-quente na pequena cidade de Arcadia, na Califórnia. Tempos depois, ao mudarem de cidade e também mudarem o rumo dos negócios, abriram o primeiro restaurante McDonald's. Outra personalidade influente que nos deixou recentemente foi a rainha Elizabeth, que aos 96 anos de idade morreu em setembro de 2022. Quando o Atlético Mineiro venceu o Torneio dos Campeões em 37, ela era apenas uma garotinha de 11 anos de idade, já que sua data de nascimento foi em 1926. Pelo menos no meu tempo de ensino médio, eu cheguei a assistir umas 5 vezes o filme estrelado por Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde, ainda com as cores em preto e branco, nenhuma palavra era dita. Em 1937, o filme tinha apenas um ano de lançamento, já que ele foi ao ar em 1936. São incontáveis a quantidade de filmes e desenhos animados que a Disney já lançou, mas o que pouca gente deve saber é que o primeiro filme lançado pela companhia foi ao ar em 1937. Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem da empresa, e o mais curioso é que por pouco tudo não foi de água abaixo, já que o custo para a produção foi bastante elevado, com o Walt Disney chegando até mesmo a hipotecar sua própria casa para ajudar a financiar a produção do filme. Em 1937, a Alemanha vivia o Império Nazista liderado por Hitler, que com seus planos egoístas e ambiciosos, 2 anos mais tarde foi um dos principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.